isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Existe, então, uma diferença de viver uma vida de derrota com uma vida de vitória. É a vida dos santos da antiga aliança com os crentes da nova aliança. É uma grande diferença. Porque os santos da antiga aliança viviam em derrota, eles não conseguiam vencer mesmo a carne dele, o desejo, tá? Então, isso para nós é vantajoso porque é o poder do Espírito Santo que está em nós. Aí é que está a vantagem do cristão, ter o poder do Espírito Santo, viver esse poder, porque é através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ministério. Qual é? Poder. É único, é dele. Ele veio ministrar isso para nós e ele habita em nós. Olha que demais! Você tem poder. Vai usar esse poder. Se você orar muito, você vai saber o que Deus quer para a sua vida. E você vai fazer. Sem problema nenhum, porque você tem poder, ousadia, capacidade e sabedoria para fazer. Com o amor de Deus. Fica aí. Acorda, meu. Acorda, tu que dormes, levanta-te em Cristo Jesus. Vai orar em línguas, é isso que está faltando. Cristão morto. Igreja que não tem o Espírito Santo é igreja morta. Totalmente. Gente, aquilo é xoxo, horrível, Deus me livre. Não dá para aguentar, ficar uma hora. Eu fico uma hora aqui pregando, o pessoal ainda está acordado, quer dizer que estão interessados, né? Tem algo do Espírito Santo aqui, senão já tinham se mandado, tá? A menos quem não quer vai embora mesmo, porque não está no clima. Você tem que estar no clima, né? Você querer o Espírito Santo, porque senão a pessoa fica nervosa. Então o Espírito Santo jamais vai nos forçar, sabe? Ele nunca vai te forçar a orar em línguas. Você tem que pedir para ele te ajudar, te ensinar. Me ensina. Me mostra onde que eu estou encalhada aqui, que eu não vou. Eu quero. Talvez na hora você não perceba, mas daqui a pouco você vai todo dia orando, daqui a pouco você começa a entender. Não, eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que fazer. Ele começa a te dar luz. Acende uma luzinha na tua cabeça. É ele. Como é que você nunca pensou isso antes? É o próprio Espírito Santo, ele é teu amigo. Ele te ama, porque é o amor de Cristo Jesus que morreu na cruz. É o poder de Jesus Cristo em você, essa pessoa santa, maravilhosa, que é Jesus, que você vai querer andar com ele e você vai dar sua vida para ele. Custe o que custar, porque você quer essa vida. Essa vida é maravilhosa. Depois que você experimenta essas maravilhas de Deus e de Jesus, você nunca mais vai querer a vida velha. Não dá. Que é uma enganação, porque se você começar a olhar para trás, você tinha vazio. Você não era realizado, você podia ter tudo, andar por tudo, era horrível. Horrível. Quando eu encontrei Jesus, comecei a viver isso, meu marido veio lá, escuta, peraí, você não perde mais nada, né? Você tem um carro novo, tem gasolina, você vai onde você quer, você tem tudo. Você não fala, você não quer mais nada. O que está acontecendo? É difícil explicar para uma pessoa que não está entendendo quem é Jesus. Mas é que eu encontrei Jesus. Eu tenho paz, está ótimo minha vida, Fernando. Minha vida está ótima. Está excelente. Gente, isso é maravilha, hein? O que você acha? Aí meu marido veio um dia, olha, eu vou conseguir tirar um mês de férias. Nós vamos para a Europa, escolhe o país que você quer. Nós vamos passar um mês, você que decide. E bem nesta ocasião, já estava programado o primeiro seminário de vida do Espírito lá na igreja, onde eu ia coordenar, e eu já tinha arrumado os maiores pregadores para virem ministrar sobre os temas das 9 semanas que compõem o seminário de vida no Espírito. Aí eu falei, olha, eu fui orar, falei, Espírito Santo, eu não quero esse negócio de viagem, não. Porque agora eu já assumi esse compromisso que Jesus mandou e eu não vou largar mesmo. Então eu vou falar com ele, eu peço a tua unção para abençoar o coração dele. Ele, tudo bem. Mas olha,
Ele me deu uma ideia, o Espírito Santo, porque ele me dá a ideia de orar. Então, você vai orar assim. Eu entendi, porque isso que eu falo. Eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu entendo o Espírito Santo. Se você orar muito em línguas, ler muito Bíblia, ficar muito com ele lá, você começa a entender que jeito que ele quer. Então, ele me deu a ideia de que jeito que eu orar. Então, ele gosta muito de trabalhar. Você fala ora assim, para ele ter um trabalho que apareça, surja um trabalho que ele vai gostar muito e ele nem vai querer viajar. E então eu comecei a orar. Daí eu falei assim, Fernanda, é porque agora então vai começar esse seminário, que ainda não estava programando, arrumando tudo. E aí não dá, porque são 9 semanas. Depois dessas 9 semanas, você adia essa férias, aí a gente vai, onde você quiser. Aí a gente vai. Gente, isso é uma super oferta para quem anda na carne, hein? Fala lá. Jesus, mas gente, eu não queria mesmo. Eu já estava no ponto certo, por isso que Deus me deu aquilo lá. Aí ele falou assim, não, mas você sabe que surgiu um negócio agora que vai para as cabeças mesmo, esse projeto, e eu vou estar envolvido nisso. Eu não vou poder ir. Aleluia! A minha vida é assim. A minha vida é assim. Eu troco essas coiseiras por Jesus. Eu quero Jesus. É por isso que ele me abençoa. E depois que tudo acabou, eu fui passar um mês em Portugal com as minhas filhas. A minha amiga, o marido dela era diretor do DEIC, do não sei das altos cargos. E era minha vizinha, tipo. Aí ela falou assim, Ana Maria, então você vai precisar dos passaportes. Eu nem estava prestando muita atenção no negócio. Então, eu já vou marcar lá. Doutor Rafael, eu vou marcar e, olha, ele já falei, você vai dia tal hora, leva as crianças para fazer os passaportes delas. E o RG, que vai precisar. Gente, fomos lá, num minuto já vim com tudo na mão. Olha que beleza. Deus arrumou tudo para mim e nós alugamos uma casa lá em Nazaré. Que a minha sogra foi com a minha sobrinha, que ela ia morar lá, minha sobrinha. Então, a gente alugou uma casa perto dela, não onde ela estava. Um mês, eu fiquei com as meninas lá. E minha amiga tinha casa, ela era do mesmo igreja que eu era, e ela gostava muito de mim. Ela tinha uma casa no Estoril. E ela falou assim, eu vou estar lá, então eu te ligo, você vem passar uns dias comigo com as crianças. Tudo bem. Aí ela me ligou. Ela falou, olha, eu já estou aqui, você não quer vir? Você pega o ônibus tal, que é carrinha, que eles falam, meu Deus, carrinha, mas é ônibus, tá bom. Aí pega a carrinha X, você vai descer lá e eu vou te buscar. E aí nós fomos, eu com as meninas, passamos 3 dias lá, me levou para conhecer tudo lá, aquela Redondeza, de Sintra, não sei, pode me levar para todos os lados, ficamos lá passeando, todos os lugares bonitos. Porque nos últimos 10 dias o Fernando foi. Aí ele alugou um carro e a gente saiu passeando por todo Portugal, com as crianças. Foi um mês, Deus me deu. Nunca pedi, aconteceu. Então, se você é fiel, se você está obedecendo Deus, ele te dá presente, porque ele te ama. Pai que ama filho dá presente ou não, tendo condição. Todo pai ama filho, mas quando o pai tem condição, ele despeja. É isso que ele faz. Ele vai agradar você, porque ele te ama. Então chegou a hora, depois passou o tempo, chegou a hora que Deus fez isso. Foi um mês que ia ser eu com ele, com a nossa cabeça. Eu disse não. Entende, gente? Então, Deus se envolve com a nossa vida. Sai desse lugar que você está com a tua força. Fica lá, eu preciso de você. A gente canta aqui, eu preciso de ti. Eu preciso de você. A tua vida vai mudar. Uma vez que você começa a servir o Senhor, ser um canal dele, ele vai fazer tudo para você. E ele quer você. O mundo é que não presta, que não quer. Nem nós queremos o mundo. Nós temos que ajudar os que estão perdidos para eles virem para Jesus. Essa que é a chave, tá? Então, a vida no Espírito é muito mais fácil, gente. Porque é ele que conduz, não é você. Com a nossa força é muito difícil, a gente não sabe mais o que fazer para arrumar a vida desse, como que vai ser a vida daquele. Deus, quando você sabe andar com ele, ele está arrumando tudo, começa a mudar tudo. Milagres acontecem. Na família, nos negócios, nas amizades, na igreja, tudo, gente. E não é isso que você quer na sua vida? É lógico que é. É só você fazer. É maravilhoso. Larga a mão de você. Vai para ele. Se joga nele que tudo vai mudar.
tá? Então, andar no Espírito é isso, é você usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé. E o Espírito Santo vai te ajudar. Gente, para de fazer certas coisas, que vocês estão só fazendo coisa mecânica. Tem que ser coisa no Espírito. Eu estou aqui porque eu quero me entregar, eu quero você, eu quero saber como é que é essa história. Marcos 4, 27. E assim vai, gente. Não é demais? Gente, quando eu ouvi isso, eu me joguei de cabeça. Porque eu já estava andando sem ter ensino. Quando Jesus... Por que ele me levou? Porque falou, ela quer. E eu sei que ela vai aproveitar isso que ela vai ouvir lá. E aí foi, gente. Foi a explosão do Espírito Santo na minha vida. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque Deus me mandou eu fazer uma coisa e eu não tinha ainda ninguém me ensinando especificamente, era só o Espírito Santo. Que demais, né, gente? Porque ouve em Deus, em casa e vai ensinando. Aí uma amiga minha veio e falou assim, ó, tem esses livros do Kenneth Hagin, lê isso daqui que é máximo. Fica quieta, hein? Não fala que foi eu que eu te dei. Gente, eu fico, o homem orava em línguas, é isso que eu vou fazer. E vai fazer. Gente, Deus começou a fazer, eu lia lá, falava, é isso que eu tenho que fazer. Pá, 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 pá. Tum, tum. Tinha 300 pessoas na igreja, e nós ministrando, eu com a minha mãe. Gente, é só você orar em línguas, só você buscar Deus de coração. Não fica querendo arrumar essa área da sua vida, essa área. Você tem que arrumar você, teu coração. É isso. Senta lá e fala, não, agora eu quero que o senhor venha aqui, ó, com tudo. Você vai começar a orar em línguas, você não vai vir um cavalo branco com Jesus, vai haver uma mudança extrema na tua vida. Se você pegar já, em 3 meses, já começa uma grande mudança. Firme com o Espírito Santo. Ah, você está dormindo? Fica andando, eu quero ver. Eu chamei outra turma para orar lá em casa de noite, no sábado, depois do culto. Das 9, gente, eu carquei pesado neles, coitados. Das 9 às 5 da manhã. Aí as mulheres moçadas lá, tudo, né? Ficaram lá na sala. Um lá falou, eu vou ficar aqui na porta. Ficou lá na porta, encostada assim. Eu tenho que ficar aqui, senão o povo não enxerga. Aí eu encostou lá, porque falaram aqui, eu vou ficar em pé, viu? Porque sentado eu vou dormir. Ele dormiu e caiu. Bum! Oração em línguas é fogo. Oração em línguas é fogo. Nem em pé você aguenta. Mas você tem que dar um jeito. Bebe água, lava o olho, fica andando. Porque o David falou, se você orar 2 horas por dia, 2 anos, você não vai querer, sei lá, 1 milhão de reais. Você não vai querer, você já vai ter. Você vai ter tudo que você precisar. Porque você não acredita no Espírito Santo. Essa que é a verdade. Porque se você acreditasse, você fazia. Essa é a solução da tua vida. Eu fiz. Eu já disse aqui que ele falou, olha, se você eu fosse o dono da escola bíblica, e eu que fosse o administrador, que eu ver os alunos, faculdade, né, gente, bíblica, eu ia todo dia examinar você, ver se você está orando em línguas 2 horas. Porque o curso é 2 anos, mas às vezes tende para 3, quem quer ser mais, para ver mais o chamado, vamos dizer, vai para 3 anos. Então você tem que orar. No meu curso bíblico ia ter que ter 2 horas em línguas todo dia, sagrado. É isso aí, eu fiz, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu sei falar isso aqui, que ele ensinou o pastor Dave. Falar e viver, gente, eu vivo isso aqui eu vivo. Eu tenho força para ficar lá com Deus. Ele foi ajustando a minha vida. Ele foi entrando na minha vida e disciplinando os meus horários. E eu fui enxergando isso. Não precisa, isso aqui é isso aqui. Eu tenho flexibilidade, mas eu sei quando eu posso ir aqui ou ali. Ou quando não. Tem isso. Tá? Porque eu estou entregue a ele, a liderança do Espírito Santo. Eu faço o que ele quer. Tá valendo? Ai, gente, isso é tão, Deus está tão aqui, isso é tão vivo. Faz na tua vida. Larga a mão do seu dono, Deus da tua vida, que não resolve. Vai passar mais quantos anos desse jeito? Sendo que tem um plano de Deus para você. Um plano de glória para a tua vida. E você não ora em línguas. Ora.
Só a terça, o pessoal, quarta, né, que vocês vêm aqui, só a quarta, sabe, é uma gotinha, mas não é isso que vai resolver a tua vida, tá? 1 hora, a semana passada eu falei 15 minutos, mas hoje eu já passei para 1 hora. 1 hora todo dia. É isso que muda a vida. Vai acontecer coisa na sua vida, coisa boa. Coisa boa, escuta o que eu estou te falando. Porque Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel. Não é mais para você ser desse jeito, não saber o que está rolando. Não adianta você ficar sabendo o que está rolando na política, na economia, na sociedade. Não adianta isso. Quem resolve? Você tem que saber o que está acontecendo na tua vida. Para Deus resolver a tua vida, para acontecer o que Ele quer na tua vida. E você está preparado para Ele. Então vamos ver aqui o versículo 27 de Marcos 14. Olha aqui, gente, este exemplo é maravilhoso. Marcos 14, versículo 27. Eu tinha dito o quê? Ainda bem que vocês estão acordados. Foi só um teste. Ai, que mentira. Ainda bem que eu tenho vocês, queridos. Olha só. Então, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, Jesus está falando, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: e ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Versículo 29. Olha a garganta de Pedro. Mas olha, presta atenção aqui um pouquinho. Vocês se lembram lá atrás? Olha para mim aqui. Vocês se lembram lá atrás que Jesus falou assim: Simão, o teu nome não será mais Simão, mas será Pedro, que é pedra. De agora em diante você é pedra. Então, Pedro, eu sou pedra. É isso aí, é isso aqui, eu sou pedra. Todos podem ficar ofendidos, te largar, mas eu jamais. Agora, veja no 30, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou que ia até lutar por Jesus. Ele até falou que eu vou lutar por vocês. Por você, Jesus. Eu vou fazer o que for preciso. Veja o 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer, eu morro no teu lugar, Jesus. O que é isso? Pedro, a pedra. De nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas, gente, dali a poucas horas ele nega. Vem a moça: você não é um daqueles? Você era... Eu não, nem sei, praguejando, sei lá quem que é esse. Eu nunca vi, e que se dane, e que não sei o quê. Jesus falou assim: você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro, que era a pedra, eu sou pedra, eu morro no teu lugar. Virou um pedregulho. Gente, nós não somos igual. Nós somos. Eu vou fazer. Cadê o povo que disse que ia fazer? Cadê? Sumiu tudo. Nossa, acabou. As pedras viraram pedregulho, porque não tem o poder do Espírito Santo. Se você não tiver o poder do Espírito Santo agindo em você, você vira igual Pedro. Pedra para pedregulho, não vai aguentar. Foi horrível. Ele tinha vontade de fazer o bom, de fazer o certo, de estar com Jesus, fazer tudo aquilo. Ele estava confiante, mas nele. Essa que é a diferença. Não é para você ter confiança em você. É para você ter confiança nele, andar nele, que é isso que o Espírito Santo faz. Você confia nele porque ele não muda. Ele não falha, ele não mente. Ele é o que ele diz que ele é. Então vai acontecer. Então você se estabelece nele. Você confia nele. Então aqui, ele com a atitude dos santos da antiga aliança, que aliás ele era ainda da antiga aliança, porque ele não tinha nascido de novo aqui ainda. Então ele nem tinha o Espírito Santo ali. Então veja Lucas 22. Está valendo isso?
Ai, eu vou com você, pode deixar. Olha, então, será que dá? Ai, bem hoje. Ai, acho que hoje não vai dar, infelizmente. É isso aí, queridos. Né? Não é a mesma coisa hoje, quem não tem o Espírito Santo? Não tem compromisso com nada, nem com a própria vida, nem com o do outro. Bem hoje que eu marquei, se eu soubesse... Ai, amor, se eu soubesse, eu tinha que ter me avisado. Eu ia mesmo. Ai, que mentira! Você não está disponível para nada. Porque você é seu, tua vida é sua. Né? Então é isso aí, tá? Que Deus, quando te chamar, Ele sabe se você vai falar sim ou não, Ele sabe. Mas Ele chama para depois provar para você, você viu? Você não está em condição. Então, Lucas 22, nós vamos ver os versículos 60, vê lá. Agora você vê aqui, esse aqui, olha só. Lucas 22, versículo 60. Mas Pedro insistia. Homem, olha lá, tá? Ele está lá, né, negando Jesus. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, Pedro, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Como é possível, gente, se perder numa situação qualquer que você tenta servir Jesus e não consegue? Porque não é com a tua força. Não é. A tua carne para você a qualquer hora e destrói você. Não é com a boa vontade, não é com a intenção boa, não é com a tua cabeça, não é com a tua força. Tem que ser com o Espírito Santo, porque Pedro não conhecia ele ainda. Ele achou que com aquela boa vontade, e como ele andava com Jesus, Jesus estava fora dele, não estava dentro dele. Ele tinha essa unção de fora, não tinha mudado nada nele ainda. Então, isso é o que realmente ele era por dentro. Mas aqui ele percebeu que ele errou feio. Errou feio. E ele chorou. Foi embora aí, ó. Derrotado. Foi chorando. Deus não quer isso para nós. Tá? Passar vergonha, não conseguir e chorar de vergonha. De incapacidade. Porque foi fazer o que não tinha condição, em vez de deixar o Espírito Santo ajustar você. Toda pessoa que quer fazer a obra de Deus com a própria força acaba sendo frustrado. Porque não consegue. Porque a obra é de Deus. Então é diferente dessas obras que estão aí. Estão me acompanhando? Coisa carnal, coisa que aparente, qualquer um faz. Não é o que o poder sai de você. Esta é a diferença. Porque na hora que mais você precisa da liderança do Espírito Santo, você não tem. Você é carne. Está entendendo isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é prejuízo. Prejuízo para o cristão. Então, João 20, 19. Olha só aqui. João capítulo 20, versículo 19. Olha bem isso daqui agora. O que é você andar na carne com a tua força? Você para porque você não tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Olha aí. 19, versículo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O que eles estavam vivendo nesse momento? Medo, insegurança, frustrados, sei lá, cadê o mestre? Porque mataram Jesus, eles querem nos matar. Eles estavam aprisionados. O medo faz isso quando você não tem o poder de Deus. O Espírito Santo operando na sua vida. Você tem medo, você não tem força de pregar o Evangelho. E você não vai mesmo. Você não tem ousadia. Porque não está liberada a unção. Você não tem coragem nem de falar no nome de Jesus. O que vão fazer com você? Então, aqui mostra claramente eles presos, né? Derrotados. Então, a pessoa que não anda no poder do Espírito Santo está derrotado. Está na cabeça, sabe que não tem condição. As coisas acontecem e se sentem derrotados porque não sabe sair daquilo, porque não tem a liderança do Espírito Santo. Não sabe avançar, não tem a liderança.
Eu sei o que eu estou falando. Quando ficou tudo difícil para eu não ir para os Estados Unidos, eu nunca parei, porque eu tinha confiança no Espírito Santo, no Senhor, a liderança dele, com a palavra, o que ele disse para eu fazer, eu estou sabendo, eu não tenho medo. E fiquei esperando, porque ele falou, agora você espera, que você vai ter que esperar a aprovação. Fiquei sentado esperando. Meia-noite, meu marido falou assim, bom, não tem jeito, você pode ir, faz o que você quiser. Porque Deus falou, você fica, não vai sem autorização. Meia-noite, era para desistir. As minhas filhas entraram debaixo das cobertas na minha cama e choraram. Falei, não chora, Deus está aqui. Chora não, fica orando. E eu orando, e a mala ali pronto. Falei, mas você fez a mala? Mas você não tem jeito. Ele demorou para vir dormir, para ver se eu ia dormir. Quando ele desceu, mas você está aí ainda? Eu estou, porque eu estou esperando você me aprovar. Aí ele sentou na cama e falou, olha, eu fiz de tudo para te parar. Não consegui. Então, Ana Maria, vai, faz o que é da sua vontade. E tudo bem. A agência de passagem já estava fechada. Tive que esperar no outro dia. A minha amiga conhecia o cara da agência, que ligou lá e comprou a passagem. Para nós, à noite, às 9 horas da noite, embarcar. Então, você tem que saber esperar, se você está com o poder do Espírito Santo. É essa a diferença. É isso que não se vê dentro da igreja. Se atropelam, fazem confusão, briga. Não é por aí. É saber ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando ele mandar você fazer uma coisa, a palavra dele não volta atrás. Ela é firme. Por isso que você tem que conhecer a palavra, você tem que andar nela. Orar em línguas. Bastante para acontecer isso aqui, tá? Então, quem quer ter sucesso no ministério, na vida cristã, por si mesmo, nunca vai ter. Porque com a força própria você não tem sucesso em nada. É o Deus que te dá o sucesso. Porque o sucesso é dele, não é nosso. A gente está vencendo o que ele mandou fazer. É dele. Nós somos canal. É isso que ele quer, tá? Então a gente vê que depois que Jesus morreu, foram 50 dias depois que Jesus morreu, que Jesus, então, se ascende aos céus, que ele ressuscitou, se ascende aos céus, é que nós vemos a mudança de Pedro. Só depois de Pentecostes que ele mudou. Ele já era nascido de novo, porque se você ver aqui no versículo 22, acompanhe comigo. E havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nesta hora, aqui a gente fala sobre, mas é com a ideia de que ele vem, mas ele já estava no espírito deles, porque eles nasceram de novo. Quando nasceu de novo, o Espírito está aqui, porque é o Espírito Santo que traz o nascimento novo, com a sabedoria, com a capacitação de andar com Deus, com a ousadia e tudo mais. Que ele coloca em nós, com o amor de Deus, está na nossa nova natureza. É o Espírito Santo que põe lá. Os dons, os frutos, está tudo lá. Então, tinha o Espírito Santo, mas não tinha poder. Então, o primeiro passo no nascimento novo, o Espírito Santo está lá, mas não tem poder ainda. Estão me acompanhando? Para não haver confusão. Não tem poder ainda. Aqui está explicado. Estavam trancados com medo, sabendo, mataram o mestre, eles estão atrás de nós, estavam mesmo, para matá-los. Mas depois de 50 dias de Jesus ressuscitado, ele se ascende aos céus e Pedro muda completamente com o poder do Espírito Santo que veio. Então vamos lá, Atos 2:14. Vamos descobrir aqui como é que foi isso. Que é uma maravilha. Vocês estão me acompanhando? Não é bom saber disso? Então, gente, por isso que eu sempre oriento as pessoas, leia Atos capítulo 12, para você orar em línguas, como é importante. O que acontece na vida de uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Olha para quem que ele estava falando. Milhões de pessoas, milhares. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Gente, olha só isso, o dia de Pentecostes, a confiança como ele se apresenta para aqueles que mataram Jesus. Ele negou Jesus ali na frente dos outros, agora há pouco. E depois, todos trancados, tremendo de medo. Lá fora é que nós não vamos sair, não, porque eles estão atrás de nós. Agora, olha aqui, preste atenção. Ele se levantou com ousadia e fala com todos os judeus, de todas as nações. Gente, é mole isso? E todos eles foram salvos. Naquela hora, 3.000 homens foram salvos, batizados na água, porque eles tinham que se purificar para entrar no templo, que era a festa judaica, Pentecostes. Lá não tinha a piscina ali na frente, que era onde eles se lavavam para entrar no templo, se purificar? Ali mesmo. Todos foram batizados com o Espírito Santo, batizados nas águas e batizados com o Espírito Santo. Todos oraram em línguas. A cidade inteira de Jerusalém foi tomada com aquela alegria que ele explica que não era vinho, que era a presença do Espírito Santo. Trouxe aquele poder para a cidade de Jerusalém. Todos. Olha o que vai acontecer com você se você ficar orando lá. Que nem o pastor David disse, 2 horas. Eu vou deixar por uma, né? Mas 2 é ideal. Ele falou com... E é certo. Para você entrar no teu chamado, para resolver a tua vida, para você ter discernimento, para você ouvir Deus, saber o que Deus quer, para você se posicionar, ter discernimento. É isso aí. Essa é a chave, minha gente. Está ouvindo em casa? Pastor de igreja tem que fazer isso. Como que você conduz a tua igreja? Com a tua cabeça? Você tem que saber o que Deus quer. Aqui é direto o testemunho. Ai, nós vimos no carro falando isso e discutindo sobre esse assunto. Você destrinchou tudo aqui. Eu lá sei o que vocês estão conversando. Deus sabia o que vocês iam conversar. E me preparou e falou, fala isso. Então, a igreja que tem o Espírito Santo é avivada. É uma igreja que alimenta os fiéis. Dá o alimento que eles estão precisando para viver. Não é uma igreja morta onde que lá sei o que você está vivendo na sua vida. Que o Espírito Santo também pode me usar, falar uma palavra, não que eu saiba o que você está vendo, mas me usar com uma palavra para levantar você, resolver uma situação e etc. E assim que é. Não é bárbaro? Claro que é. É o Espírito Santo. Ele vem falar conosco. Por isso que existem os dons, gente, para ajudar os fiéis. Então, se não tem, não dá. Então, ele escondido se apresenta lá, né? Prega em público. Essa é a diferença de Pedro, que andava na lei, com o Pedro andando no Espírito. Essa é a sua diferença. Pessoa que anda na carne, na cabeça, com a própria vontade, com o próprio esforço do poder do Espírito Santo. A diferença. Você está com o poder do Espírito Santo. É liberado em você. Que nós não estamos aqui para copiar a igreja e nem ser de moda. Agora estão fazendo isso, eu lá sei, nem sei. Nem vou fazer, eu estou fazendo o que Deus está falando. Porque o Bill, o filho do pastor David, veio 4 anos aqui na minha igreja, quando era nas casas. E ele vinha 2 vezes por ano. Pregar nas casas, e a gente ia em São Paulo também, eu levava ele lá para pregar lá. Também é tudo familiar, nas igrejas, na casa, e é todo mundo, era cura, era milagre, vamos orar em línguas e aquilo tudo. E ele chegava lá e dava testemunho para o pastor David, para o pai dele, dizendo, não, Ana Maria é assim, assado, porque ele me via lá, ano após ano, nas conferências dele. E então ele falou assim, com ela eu vou. Ele falou, com ela eu vou. Porque essa é a igreja correta que o Espírito Santo forma. É guiada pelo Espírito Santo, não molde cabeça dos outros. É o que Deus quer. Eu não posso copiar o que eles... Vamos fazer corrente. Corrente do quê, gente? Se você orar na tua casa, não tem nada de corrente, nem vai adiantar aquilo. Fez corrente disso, não deu certo. Fez corrente do outro, não deu certo. É corrente em cima de corrente, que está enganado, e quem sabe se a próxima... É que nem bilhete de loteria, né? Vou comprar mais um pedaço. Porque quem sabe... Puxa vida, não é por aí, caramba. É a mesma coisa. Fica andando até de sorte, é que acho que agora vai. Não anda com Deus. Já dá para enjoar disso ou não? Ah, sai fora. Isso aí não dá, não.
Então, a diferença é o ministério do Espírito Santo na tua vida. Ele ministra para você. É unção, é direção. Você vai entender Deus, você vai saber o que é unção. Você que vai viver isso que você tem aí dentro. Só que está adormecido. Tem que tacar fogo aí. Porque Deus é fogo. Isso é maravilhoso. Então, aqui no capítulo 2 agora, nós vamos ver os versículos de 1 a 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não é que Deus apareceu lá no Sinai em fogo? Mesma coisa, é o mesmo. Deus é fogo, o Espírito Santo é fogo, o poder de Deus é fogo. É isso que tem que estar dentro de você. Ah, tá o quê? Uma brasinha que você faz assim, mal se vê aquele vermelhinho ali no carvão. Só ficou brasa, cara. Brasa não serve, tem que ser fogo. Língua de fogo. É isso que está faltando na sua vida. Fogo. E não adianta falar, vem fogo, ele está dentro. Você tem que ativar. Aleluia. Tá valendo? Tá chegando aí? Tá chegando lá em casa, né? Vocês vêm aqui dar testemunho, pessoal que tá em casa. Para avivar a tua vida, a tua igreja, todo esse lugar aí onde você vive. Glória a Deus. Então, aí no 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui está a diferença do medo, que eles estavam, né? E eles se apresentaram com ousadia, Pedro principalmente. Com ousadia e vitória. Acabou. Ele vive, o nosso Deus. E tal, e fez aquela pregação maravilhosa, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo nos enche com poder. Você tem o poder, agora você tem que ativar esse fogo. O fogo não é brasa. Brasa não assa carne, assa. Tem que... Por isso que todo dia orando, o fogo se mantém. Você tem que entender isso. Quem não ora, já vou explicar. Sabe o cano que vem da caixa e vai lá para a torneira, meu? Ué, mas estava cheia a caixa. Ah, mas é que tinha um furo no cano. Pim, 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 acabou tudo. Tem um furo aí, uma brecha na tua carne, aonde a unção vai. Cadê? Você está sem unção. Acabou o fogo. Tá valendo? Entendeu agora o que você fez? Deixou acabar o fogo. Porque tem um furo no cano, a brecha na carne. Você tem que orar todo dia. Pelo menos 1 hora. Você vai ver o que vai acontecer. Não, mas espera aí, gente. Não, mas está errado. Mas levantou essa aí hoje, com o quê? Você levantou com o Espírito Santo mesmo. Você está enxergando coisa que você nunca viu na tua vida. E a verdade, gente, é uma afronta. Mas nós temos a verdade e por isso que nós somos afronta para as mentiras. Seja de quem for. E ninguém gosta, porque Jesus falava a verdade por amor. Seja o tom que for, é amor. Porque está errado. Não interessa. A verdade é verdade. Você vai se posicionar na verdade, doa a quem doer. Igual Jesus. Que pegou o chicote 2 vezes, ó. Sentou o chicote nos negros, sabia? Por amor, eu já falei que não é para fazer isso. Na hora que ele foi no templo, no dia que ele foi entregue, a última vez que ele entrou lá. Foi a segunda vez, ele tacou o chicote nos negros, arrancou tudo, sai daqui. Não é para fazer isso aqui. Vocês estão acabando com a casa do meu pai. É oração, não tem nada a ver. O que vocês estão fazendo? Eu vim para trazer mudança mesmo. Pronto, chegou a hora dele. Porque ninguém pôs a mão nele antes. Ele se entregou, não é que o diabo tem poder, não. Pode me levar, sou eu. Por minha causa e por tua, para não andar na mentira, tá? Porque enquanto você está com medinho de ficar falando a verdade para os outros, você está na mentira. O fogo está em brasa, não tem fogo nenhum aí dentro da tua vida. Você está na brasinha lá, encoberta, não serve. Tá valendo? Tem que ser fogo.
Chama de fogo. Viu lá em cima do Monte Sinai? O fogaréu lá, ele estava lá. É esse mesmo. Dia de Pentecostes, desceu, ó. E ele foi o mesmo que veio daqui do nosso novo nascimento. E acendeu, e você, nossa, de repente, quando veio Jesus, eu vou fazer isso, vou fazer, cadê? Ele não está fazendo nada. Cadê? Virou brasa. Tem que virar fogo. Vai orar. Olha, sabe que tem um irmão, né, Ana Marlúcia? A Ana Marlúcia me mostrou. Lá da Espanha, não sei se ele está conectado conosco. Glória a Deus, ele é espanhol mesmo, pediu oração para a mãe dele, para ele que a mãe faleceu. Gente, tem pessoas em vários lugares querendo esse Espírito Santo de Deus. Isso é que muda a vida. Vai orar em línguas e muito, que isso que vai mudar a sua vida. Tá? Então, o poder está aí, só que você não está operando nele. Por isso que veio, que aconteceu isso. Você vai enxergar o que está errado na tua vida. Onde você está atolado. Fala, puxa vida, mas não é isso, eu tenho que fazer. Aí você vai fazer. Mas você vai ser ousado, você vai ter sabedoria, você ter capacidade, força, poder para fazer o que ele está mandando. Doa quem doer. É Deus. Você tem coragem, igual Pedro. Podia ser crucificado ali, se fosse coisa da cabeça dele, óbvio. Mas calaram a boca, se converteram, o poderzão de Deus desceu. Foi assim que eu trouxe o pastor dele aqui. Foi com esse poder. Não foi meu, não. Tá? Lucas 24, 49. Estou acabando, viu, gente? Mas é que é importante isso tudo. Vocês estão gostando? Ah, eu estou amando, porque eu não vejo a hora de ter 1000 aliados aqui comigo. Já pensou? Gente, vai abalar o alicerce desse Brasil. Oh, aleluia. Tá chegando a hora, hein, gente? Vai acontecer. Tá chegando. É isso que o diabo, ele morre de medo, ele não quer. Ele não quer. Ele não quer, por quê? Porque ele já perdeu, né? Então, Lucas 24, nós vamos ver o versículo 49. Olha aqui o que Jesus falou. Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu antes dele ascender aos céus. E ele prometeu enviar o Espírito Santo, o poder. Então, quem está vivendo uma vida de derrota é justamente porque não se entregou ao Espírito Santo ainda. Você está esperando o que acontecer na tua vida? Se você não está se entregando ao Espírito. Como que você se entrega ao Espírito Santo? É assim, meu filho. Não tem mistério nenhum, é isso mesmo. Aí eu estou lá, Fernando, você está falando o quê? Eu estou falando com Deus. Ah, tá, ele já está acostumado. Ah, tá. Eu disse, não, mas eu tinha que ter fervido aquele negócio. Ele falou, mas o que você está falando? Eu falei, é porque eu tinha que ter feito isso. E me veio isso. Então, eu falei, então você pensou e falou? Eu falei, porque eu estou conversando com Deus. Ele é presente, vivo. Você e ele e você. Por isso que você não está sozinho. É maravilhoso. É maravilhoso. É isso aí. Então não é para viver em derrota, é para andar no poder. Está na derrota porque não se entregou. Que jeito? Vai entregar. Você vai ter tudo na sua vida. Atos 1. Então, eu preciso acabar isso agora. Então veja aqui. É isso aqui. Atos capítulo 1. E ele diz aqui, ó. Versículo 8. Mas, agora sim, recebereis, isso aqui é o segundo, agora, aqui é a segunda fase do Espírito Santo. A primeira nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo. Agora, a segunda fase é o batismo com o Espírito Santo. A segunda operação dele. Ele já está dentro de você. É só ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita igreja que não aceita, só ancião que pode orar em língua. De onde inventou isso? Ele não falou aqui que é só ancião. Quem que inventou isso? É quem aceita Jesus. Quem nasceu de novo é para ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pronto, final. E sereis minhas testemunhas. Sereis. Não é
dareis testemunho sobre mim, sereis minha. Há uma diferença. Óbvio que dar testemunho é importantíssimo, porque o seu testemunho aviva a fé das pessoas. É importante, mas ele não falou aqui para dar testemunho. É importante dar testemunho. Não estou descartando, ei. Mas ele está falando sereis testemunha, é o seu estilo de vida. Porque está cheio de cristão que fala de Jesus, mas, gente, não tem um estilo de vida de Jesus. Não dá para converter ninguém, só fica chato, né? Só fala, Deus falou, versículo tal. Gente, isso aí, isso cansa, não. Isso é religião pura. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Você testemunha a sua conduta, o quanto você vive com Deus, como que você supera os problemas da sua vida, como que Ele te abençoa, como que Ele age com você, como você faz com isso e aquilo, como que você lida com você, etc. É isso aí. Então, sereis minhas testemunhas, tá? Então, ser testemunha, não dar testemunha, é isso que ele está querendo dizer, tá? Outra coisa que o Espírito Santo age com a oração em línguas, lá Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que são os frutos do Espírito Santo, que ele começa lá, ele fala que é para nós andarmos no amor, na paz, na alegria, na bondade, na fidelidade, na longanimidade, na fé e no domínio próprio. Ele fala desses frutos do Espírito. O Espírito Santo ativa isso quando você ora em línguas. Porque você pode ver defeitos nos outros, ou pessoas que são difíceis, ou algo errado, ou coisa. Você pode até, às vezes, falar alguma coisa, ou um comentário. Mas, gente, o amor de Deus supera isso. Você vive com as pessoas. Você sabe viver com essas pessoas, porque você tem isso dentro de você. Não é isso que impede você. Porque quem anda na carne, eu não vou sentar desse lado. Porque aquela pessoa aí, eu não gosto. Ficar cutucando minha cadeira atrás me atrapalha. Gente, eu cansei de ouvir falar isso. Eu não gosto. Fica atrás de mim, com o pé. Deus que me livre. Isso aí está precisando de tratamento. Sério, com o Espírito Santo. Está no último grau do nervosismo. Não ama nada. Cadê o fruto aqui que é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade? Cadê? Não ora em línguas. Não pode nem olhar para a pessoa que sai e faz assim. Então não dá para servir a Deus. Como é que vai servir a Deus? Sem isso, né? Não tolera as pessoas. Você pode ver que a pessoa é difícil, mas você tem isso tudo em você e você tolera. Você vive. Porque é o amor, é a paciência. Aí que está a diferença, é isso que está faltando dentro da igreja. Dentro da família. Nunca fique desqualificando os seus filhos, pessoas da sua família. Não desqualifique. Nem para ninguém. Cala a boca. Fale palavras de honra, de glória, de sucesso. Porque você está amaldiçoando sua própria casa. Por não sabe por quê. Então, é o capítulo 7 de Romanos, né? Eu faço o que eu não devia. Mas não sei, eu faço. Então, entra no Espírito, capítulo 8 de Romanos. Que é maravilhoso. Deus começa a mudar tudo. É por aí. Né, gente? É tão maravilhoso. É a oração em línguas que muda. Ele vai nos mudando, lapidando, mudando o nosso caráter, santificando. É maravilhoso. Porque todas as pessoas têm qualidades. Mesmo numa confusão total. Então, não somos nós que mudamos as pessoas. Nós temos que buscar a nossa mudança. Para Jesus viver através de nós, tá? E nos dá esta ousadia para viver essa fé, essa palavra, esse Cristo Jesus que vale a pena nesse mundo mentiroso. Em nome de Jesus. Valeu, irmãos? Valeu. Glória a Deus. Ele nos quer, você está vendo, né? Ele quer dar poder para nós. Ele quer que o poder dele esteja em nós, na tua vida. Imagina isso. Então, gente, vai atrás. Puxa, se você falar ali na esquina, vem cá que eu vou dar um negócio, vai, faz fila. Deus está falando, olha aqui o poder, para você ter tudo além do que você pede ou entende em Cristo Jesus que eu vou te dar. Ninguém. Ei, isso é coisa, né, gente? Pensa nisso. Tem um mal nisso daí, larga a mão disso. Mas agora, antes da gente fazer oração para as ofertas, vamos orar em línguas? Todo mundo ora em línguas aqui? Quem não ora, erga o braço. Alguém aqui não ora em línguas? Todos vocês já oram?
Já ora? Ele já ora, o menino? Já ora também, então. Então, em casa, talvez tenha alguém que não ore. Então, nós estamos aqui, nós vamos orar para que você que está em casa que não ora, receba agora o batismo no Espírito Santo e comece a orar. Pense nisso. Essa oração só é feita com fé. Você tem que crer que é o Espírito Santo. Porque, diz que é o diabo. Que diabo? Diabo o quê? Você está com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o diabo. Você nasceu de novo, quem está aí é Jesus. Como é que é o diabo? Isso é mentira. Então não dê crédito para essas mentiras. Creia no que Jesus falou. Ser cheio com o Espírito Santo, comece a orar em línguas, que vai fluir do seu íntimo estas línguas. Esse som, às vezes no começo não sai um vocábulo inteiro, porque é o começo, pode ser que sim, mas às vezes não. Às vezes é um barulho, é um som, uma letra, só uma coisinha, uma palavrinha, mas já é o Espírito Santo. Quanto mais você orar, mais vai aumentar o vocábulo e vai ser uma língua completa, porque essa é uma língua de vocábulo sem fim, porque é do céu, ok? Então, é tranquilo, porque é o Espírito Santo, ele gera, ele já habita em você, saiba disso. E ele vai ser liberado agora, porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, vou orar por você, o pessoal daqui começa a orar baixinho em línguas, por favor, então agora, em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo, seja cheio com o Espírito Santo, e que você fale nas novas línguas, conforme o Espírito Santo concede a você que você fale agora. Por isso eu digo, não fale em português ou a outra língua que você fala, idioma, você vai deixar o som sair de dentro de você para a sua boca. Por isso você vai dar a sua boca, a sua fala e a sua língua, a sua garganta, o som. Você vai dar a língua para formar. Yalabarabacá. Fecha os seus olhos, começa a orar agora. Yalabarebareba. Ambaralabarabacá. Loberoxá. Xabarabarialabá. Corebo. Lambaralabá. Coroboxá. Labariabalá. Isso aí, vai orando. Corebalebá. Trandoreco. Xelabariabá. Trabacachô, terabalá, baracachá, troguecandalaco, xeberebelata. Tá orando, é isso aí, não tenha medo. Abre a boca e solta o som. Vai orando. Yabarelacachá, toqueroboxô, parabalatangora. O Espírito Santo está orando pelas suas necessidades, pelas suas fraquezas, aquilo que você não tem para acontecer e ter, ou aquilo que precisa sair da sua vida. Pode ser até uma doença, de repente, um mal. Você pode ficar curado orando em línguas. Em nome de Jesus, você já está batizado, amém? Ore o quanto você quiser, a hora que você quiser. Pode orar mais alto, mais baixo, mas tem que falar de qualquer maneira. Esse dom é para você usar à vontade, a hora que você quiser. Não depende do Espírito Santo, porque esse ele te deu, é seu. Você é que manobra. Agora, os outros dons precisa ele se manifestar. Então, ele é decorrência, os outros, desta oração que você ora muito, começa a aparecer outros dons. Mas esse você ora a hora que você quiser. E quanto mais você orar, mais poder você vai receber de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós cremos no poder da oração e toda vez que a gente ora, o Senhor abençoa e responde a essas orações em nome de Jesus. Por isso, Deus nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, agora essa unção que está em mim e que vai ser liberada através da minha imposição de mãos. Porque é bíblico, o Senhor disse, impõe as mãos e os enfermos serão curados, os oprimidos pelo demônio serão libertos, os que estão, Senhor, totalmente atormentados, que recebam a paz, enfim, tudo que eles estiverem precisando. Que agora, esses pedidos, Senhor, que todos esses problemas, essas barreiras caiam em nome de Jesus. E eu repreendo a ação do diabo maligna nestas vidas agora, em nome de Jesus. Que essas pessoas agora recebam os teus milagres, aonde elas estiverem, que a paz esteja reinando e a solução para esses problemas aconteçam agora. E nós vamos orar para essa moça Karen, que está sendo atormentada com espírito de suicídio. Diabo, você vai sair dela agora, eu te repreendo.
Eu exerço a autoridade que Jesus me deu sobre todo o poder das trevas. Por isso, demônio de suicídio, sai da mente dela agora, da Karen. Eu te repreendo e você não volta mais. Eu clamo o sangue de Jesus para a mente dela. A tua proteção, ó Senhor Deus, meu Pai, para Karen. E confesso agora as bênçãos espirituais para ela. O batismo com o Espírito Santo, a salvação, em nome de Jesus. E que esse espírito maligno que está impedindo ela de ter uma vida plena no Espírito Santo, sai dela agora. Em nome de Jesus, e que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador e viva essa vida de glória que Jesus trouxe para ela. E eu creio que ela está sendo liberta agora. Eu clamo o sangue de Jesus para ela. E Deus, meu Pai, mande os anjos para protegê-la, para ampará-la e para ela ter a paz no precioso nome de Jesus. E eu creio também que essa oração, todas que foram feitas aqui, é para todos que estão presentes, todos que estão através da mídia, que recebam agora a presença do Senhor, com a paz, com o poder dele, agindo na área que você está precisando, no preciosíssimo nome de Jesus. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem numa só voz. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o final de sábado, a semana que começa, e que você pegue firme a oração que Jesus disse, orai sem cessar. Aonde você estiver, libera o Espírito Santo orando em língua, sua vida vai mudar.